Graça e paz, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra nesse novo mês que se inicia, o nosso penúltimo mês de leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos romper e chegar até o final em nome de Jesus. E hoje nós estaremos meditando nos capítulos 24, 25 e 26 de Jeremias e na Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Jeremias 24. Os 2 cestos de figo. Eu tive uma visão, isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou israelita como prisioneiros de Jerusalém para a sua terra. Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, as autoridades de Judá, os carpinteiros e os outros operários especializados. Nessa visão, o Senhor me mostrou 2 cestos de figo que estava na frente do templo. No primeiro cesto havia figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. No outro havia figos muito ruins demais para se comer. Então o Senhor me perguntou: Jeremias, o que você está vendo? Figos, respondi. Os bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruim que ninguém pode comê-lo. Aí Deus me disse: Eu, Senhor, o Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia serão como esses figos bons, e eu os tratarei com bondade. Cuidarei deles e o trarei de volta para esta terra. Eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei. Porém no coração deles o desejo de reconhecer que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Eu, o Senhor, vou tratar como figos ruins, que não podem ser comidos, as seguintes pessoas: o rei Zedequias de Judá, os políticos que estão com eles e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que se mudaram para o Egito. Farei cair sobre eles uma desgraça tão grande que todas as nações do mundo vão ficar horrorizadas. As pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar. E em todos os lugares onde eu espalhar, o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome e doença, até que desprezaram da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Capítulo 25. O povo será levado como prisioneiro. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá, eu recebi do Senhor uma mensagem a respeito de todo o povo de Judá. Isso aconteceu no 1º ano do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia. Eu disse a todo o povo de Judá, a todos os moradores de Jerusalém: durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon, em Judá, até hoje o Senhor tem falado comigo, e eu sempre lhe tenho contado o que ele diz. Mas vocês não têm dado atenção, vocês não ouviram e nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos, os profetas. Eles disseram que vocês deveriam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Assim poderiam continuar a viver na terra que Deus deu a vocês e aos seus antepassados, para serem sua propriedade para sempre. Os profetas disseram que vocês não deveriam andar procurando outros deuses para adorar, e que não deviam fazer o Senhor ficar irado por causa dos ídolos que vocês fizeram. Mas o Senhor mesmo disse que vocês não quiseram ouvi-lo. Pelo contrário, fizeram com que o Senhor ficasse irado por causa dos seus ídolos, e por isso vocês foram castigados. Portanto, porque vocês não quiseram escutar suas palavras,
O Senhor Todo-Poderoso diz: eu mandarei buscar todos os povos do norte e também meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia. Vou trazer este povo para lutarem contra os moradores desta terra de Judá e contra todas as nações vizinhas. Eu a destruirei completamente. Elas ficarão arrasadas, para sempre serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu, o Senhor, que está falando. Vou acabar com os seus gritos de alegria e de felicidade, com barulhos alegres das festas de casamento. Vocês não terão mantimentos para comer e nem azeite para as lamparinas. Toda esta terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas essas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e o deixarei arrasado para sempre. Sou eu, o Senhor, que está falando. Castigarei aquela nação com tudo aquilo que ameacei a fazer, com todas as coisas escritas neste livro, as coisas que Jeremias falou contra todas estas nações. Eles se tornarão escravos de muitas nações e de reis poderosos, e assim eles me pagarão por tudo aquilo que fizeram. O castigo das doenças. O Senhor Deus de Israel me disse: aqui está um copo cheio de vinho da minha ira. Pegue este copo e faça com que bebam dele todos os povos, os quais eu estou enviando você. Quando beberem, temerão e ficarão loucos por causa da guerra que mandarei contra eles. Então peguei o copo da mão do Senhor e fiz com que bebesse dele todos os povos, os quais o Senhor me havia mandado. Tanto Jerusalém como todas as cidades de Judá, junto com os seus reis e as suas autoridades, tiveram de beber. Beberam para se transformar num deserto, num espetáculo horrível e assustador, do qual as pessoas falam para rogar pragas, e isso é o que se vê hoje. Esta é a lista de todos os outros que tiveram de beber o copo da ira de Deus. O rei do Egito, os seus oficiais e as suas autoridades, e todos os egípcios, e todos os estrangeiros no Egito, todos os reis na terra de Uz, todos os governadores da cidade do Filisteu, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, todo o povo de Edom, Moabe e Amon, todos os reis de Tiro e de Sidom, todos os reis das terras que ficam no litoral do mar Mediterrâneo, as cidades de Dom, Temá e Bus, todos os povos que cortam curto o cabelo, todos os reis da Arábia, todos os reis das tribos do deserto, todos os reis de Zírim, Elã e Média, todos os reis do norte, de longe e de perto, um depois do outro. Todas as nações do mundo tiveram de beber, e o último que vai beber será o rei da Babilônia. Aí Deus me disse: diga ao povo que eu sou o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Estou mandando que eles bebam até ficarem bêbados e vomitarem, até caírem e não poderem mais se levantar, por causa da guerra que mandarei contra eles. Se eles não quiserem pegar o copo da sua mão, Jeremias, se recusarem beber, diga que o Senhor Todo-Poderoso disse que eles serão obrigados a beber. Começarei a destruir pela minha própria cidade. Será que eles estão pensando que vão escapar do castigo? De jeito nenhum, eles serão castigados, pois eu mandarei guerra a todos os povos do mundo. Eu, Senhor, o Todo-Poderoso, estou falando. Você, Jeremias, anuncie tudo o que eu disse. Diga a este povo o seguinte: o Senhor vai trovejar lá do céu e falar lá do lugar santo onde mora. Ele trovejará contra o seu povo, gritará com aqueles que pisam uva para fazer vinho, e todos na terra ouvirão. O estrondo será ouvido no mundo inteiro, pois Deus tem uma acusação para fazer contra as nações. Ele julgará
todas as pessoas e matará os maus. O Senhor Deus está falando. O Senhor Todo-Poderoso diz que a desgraça passará de uma nação para outra e que uma grande tempestade está se formando nos confins da terra. Naquele dia, os corpos daquele que o Senhor matou serão espalhados pelo mundo inteiro. Ninguém chorará por eles. Os corpos deles serão recolhidos, nem sepultados serão. Ficarão largados no chão como esterco. Vocês, autoridade, gritem. Vocês que guiam o rebanho do meu povo, gritem bem alto. Chorem e rolem no pó. Chegou a hora de vocês serem mortos. Vocês cairão mortos como se fossem carneiros escolhidos. Os líderes do povo não escaparão e nem se salvarão. Eles gritarão e gemem de aflição, pois Deus, na sua ira, destruiu a nação deles e arrasou as suas terras, tão cheias de paz. Deus abandonou o seu povo como um leão abandona a sua cova. Os horrores da guerra e a violenta ira de Deus transformou o país num deserto. Capítulo 26 de Jeremias. Jeremias é ameaçado de morte. Logo que Joaquim, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me disse: fique no pátio do templo e diga tudo o que mandei você dizer ao povo que vem das cidades de Judá para adorar no templo. Não deixe de dizer nada do que eu mandei. Pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus maus caminhos. E se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Deus me mandou dizer ao povo o seguinte: eu, o Senhor, disse que vocês devem me obedecer e seguir o ensino que lhe dei. Escute o que os meus servos, os profetas, dizem. Eu sempre o tenho enviado, mas vocês não têm obedecido às suas palavras. Se vocês não escutam, eu farei com que este templo, o mesmo que fiz com Siló, e todas as nações do mundo usarão o nome dessa cidade para rogar pragas. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo me ouviram dizer essas coisas no pátio do templo. Logo que acabei de falar tudo o que o Senhor tinha mandado, os sacerdotes, os profetas e o povo que me agarraram e gritaram: você vai morrer por causa disso. Por que é que você disse em nome de Deus, o Senhor, que este templo ficará como Siló, que esta cidade será destruída e que ninguém viverá nela? Então o povo se ajuntou em volta de mim no pátio do templo. Quando as autoridades de Judá souberam disso, saíram do palácio do rei e foram se assentar nos seus lugares, na entrada do portão do novo templo. Então os sacerdotes e os profetas disseram às autoridades e ao povo: este homem merece ser condenado à morte, pois falou contra a nossa cidade. Vocês mesmos ouviram. Aí eu disse: foi o Senhor Deus que me mandou falar tudo o que vocês me ouviram dizer contra este templo e contra esta cidade. Vocês precisam mudar sua maneira de viver e de agir e precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, eu estou nas mãos de vocês. Faça comigo o que acharem direito e justo. Mas fique certo de uma coisa: se me matarem, vocês e o povo dessa cidade serão culpados da morte de um homem inocente, pois foi Deus quem me mandou dizer todas estas coisas. Então as autoridades e o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte, pois nos falou em nome do Senhor, nosso Deus. Aí alguns dos líderes mais velhos se levantaram e disseram ao povo que havia ajuntado, o que se havia ajuntado. Quando Ezequias era rei de Judá, o profeta Miqueias de Rosete deu a todo o povo uma mensagem do Senhor Todo-Poderoso. A mensagem era esta: Jerusalém vai virar um montão de pedras. O monte Sião vai ser arado como um campo, e o lugar
onde fica o templo se tornará uma floresta. E os líderes continuarem: por acaso o rei Ezequias e o povo de Judá mataram Miqueias? Muito pelo contrário, Ezequias temeu o Senhor e procurou ganhar o seu favor. O Senhor mudou de ideia e não mandou desgraça que tinha dito que ia fazer cair sobre eles. Será que agora nós vamos fazer cair uma terrível desgraça sobre nós mesmos? Também houve outro homem que falou em nome de Deus o Senhor. Foi Urias, filho de Semaia, da cidade de Kiriat Jearim. Ele falou contra esta cidade, contra esta nação, da mesma forma que Jeremias fez. Quando o rei Joaquim e os seus soldados e os seus oficiais souberam do que Urias tinha dito, o rei mandou que o matasse. Mas Urias, sabendo disso, ficou com medo e fugiu para o Egito. Porém, o rei Joaquim mandou Enartã, filho de Arcabô, e alguns outros homens ao Egito para pegarem Urias. Eles trouxeram Urias do Egito e entregaram a Joaquim, e ele mandou matar e jogar o corpo dele no cemitério público. Eu só não fui entregue ao povo para ser morto, porque Axiã, filho de Zefã, me protegeu. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. A doutrina verdadeira. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas, donas de casa e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhei também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Que os escravos obedeçam aos seus donos e os agradem em tudo. Que não sejam respondões e nem roubem dos seus donos. Pelo contrário, que eles mostre que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa dessas coisas que eles fazem, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, o nosso Salvador. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes, e que ninguém despreze você. Essa foi a nossa leitura do dia 1º de novembro de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.